Olá, gente! Hoje nós vamos falar um pouco sobre a jornada aí da confeitaria. Que algumas pessoas me perguntam aí, nossa, Débora, algumas pessoas nem sabem, na verdade, aí, né, que eu sou dentista, trabalhava na área de crianças. Quem me conhece já há mais tempo já sabe, mas tem pessoas que nem sabem. Às vezes falam, nossa, né, nem sabia. É bem legal. A gente ter essas experiências, assim, né, que quando a gente acha que quando a gente começa, assim, numa profissão, né, sempre fica nela, né, mas não é muito, não é assim, né, às vezes a gente acha uma coisa e daí não é aquilo, né, não precisa ser assim sempre, né, então as pessoas sempre, o que mais me perguntam, falam assim, nossa, mas será que eu consigo levar a confeitaria com outra profissão? Aí eu sempre digo que sim, né? Porque eu tive essa experiência, né? Eu vivenciei essa experiência durante 1 ano e meio, né? Então é o que eu sempre falo, consegue sim. Com certeza consegue sim. Eu sou, né, dentista, mas não atuo mais. Aí essa transição de carreira aí da odontologia para confeitaria, que sempre me perguntam. Ontem mesmo uma professora falou, nossa, será que eu consigo levar, né, o meu trabalho de professora, que eu trabalho 2 períodos, de manhã e de tarde, com a confeitaria? Consegue perfeitamente, gente, consegue muito, né, que foi o que aconteceu comigo e que deu certo, e eu conciliei 1 ano e meio e depois deixei totalmente e segui aí na confeitaria. Na verdade, gente, eu sempre gostei demais de comer e de fazer doces, né? Por isso essa minha paixão aí pela confeitaria e hoje pela confeitaria low carb, aí zero açúcar, saudável, porque eu também sempre gostei muito, muito de me alimentar saudável. Foi que eu decidi aí ir para essa linha, né, saudável. Eu sempre gostei demais também da odontologia. Na verdade, a minha paixão na odontologia foi porque eu usei aparelho, gente. Eu usei aparelho durante 6 anos. Sabe aquele aparelho que você põe, né, e quase parece que não vai tirar mais. Então eu coloquei o aparelho e eu sempre falava pro meu dentista assim, nossa, eu vou fazer odontologia, né, eu vou ser dentista para trabalhar com o aparelho também, que era o que eu queria. E, na verdade, quando foi pra eu fazer odontologia, a minha mãe sempre falava assim pra mim, minha mãe e meu pai, Débora, por que você não vai fazer medicina, né, ao invés de fazer odontologia? Mas eu não queria. Eu queria era fazer odontologia mesmo, porque eu me espelhei muito no meu dentista, na verdade, na época, né? Porque naquela época tinha poucos até, né, quando eu colocava aparelho nos meus dentes, quando eu tinha, sei lá, acho que uns 15 anos, 14, não sei, que eu coloquei aparelho, fui tirar o aparelho, acho que eu já tava bem mais na faculdade, tinha mais de 20 mais ou menos, quando eu fiquei com o aparelho nos dentes. Então foi bem lá atrás que eu falava, e eu não sei se aquilo realmente eu queria mesmo fazer a odontologia, ou é porque eu via ele lá, aquele bastante paciente, sabe, assim. E o meu pai falava assim pra mim, eu sempre fui muito assim, coisa de limpeza, sabe, assim, muito coisa de limpar, de ter um pouquinho de receio, assim, com as coisas. Ele falava assim, ai, eu não acredito que você vai ser dentista, né, vai tratar os dentes, a boca das pessoas, porque você é bem... Sempre fui assim. Mas, assim, aí eu entrei na faculdade, eu gostei muito da faculdade, né, me identifiquei muito com a parte de crianças, tanto é que depois eu fui fazer especialização de crianças, só que eu saí da faculdade e fui fazer aparelho. Fui também, me especializei em aparelho e depois fiz a parte de criança. E mesmo quando eu tava na faculdade, o primeiro ano que eu fiz na minha faculdade entrou o curso de medicina. Aí minha mãe de novo pra mim, você não quer transferir o curso pra medicina? Mas eu não quis, sabe, gente, eu nunca quis. E graças a Deus, né, eu consegui me formar, ter uma faculdade. Os meus pais, eu sou grata, muito grata até hoje, né, com isso, que eles tiveram condições de me manter na faculdade, tudo, e me formei. E depois que eu me formei, gente, eu trabalhei muito tempo, sim, com a odontologia, tá? Trabalhei durante 17 anos na odontologia, 15 anos e meio só com a odontologia. Depois eu conciliei lá 1 ano e meio a profissão de odontologia junto com a confeitaria.
Mas eu percebo que eu acho que eu sempre gostei mais mesmo da parte de doces. Não que eu não sou grata, né, pela minha profissão, que eu me formei, igual eu falo, nossa, gratidão a Deus, né, primeiro, por eu ter me formado, ter estudado, gratidão aos meus pais, que conseguiram me manter numa faculdade de dentista, que não era fácil para eles também, nunca foi fácil. Me formaram, assim, sou muito grata a eles, tanto é que na época que eu fui fazer doces, assim, eles não ficaram muito contentes, não. Eu me formei, aí eu trabalhei 6 meses em Rio Preto, que é uma cidade aqui perto da minha cidade, sabe? Fiquei 6 meses lá e depois a gente se mudou para Sorriso, no Mato Grosso. É uma cidade muito bonita, uma cidade em evolução, tava muito em expansão quando nós fomos para essa cidade. Em 2001 nós fomos embora para lá, eu e meu marido já. A gente trabalhava em Rio Preto, aí eu tenho um primo que morava nessa cidade com a família dele. E eles vieram em dezembro pra cá visitar e falaram: não, vocês têm que ir pra lá, porque a cidade tá começando, lá tem pouco dentista, tem pouco isso, tem pouco médico. Aí nós fomos, a gente foi embora. Era 1.500 quilômetros daqui da nossa cidade, fomos pra lá, graças a Deus, deu tudo certo. A gente montou consultório, a gente montou clínica de radiologia, porque meu marido também é dentista e não trabalha mais na profissão, ele tem 3 ou 5 especialidades, nem sei agora, de tanto especialidade de dentista que ele fez, sabe? A gente morou nessa cidade, só que a gente foi pra essa cidade pra ficar lá 5 anos, na verdade, e a gente nunca quis ficar lá a vida inteira, sabe? Porque a gente era muito apegada à família, a gente vinha pra cá, gente, vocês não acreditam que a gente vinha pra Jales, a gente ficava um mês, a gente tirava 30 dias de férias no final do ano, tipo, a gente vinha dia 20 de dezembro e só voltava depois do dia 15 lá pra nossa cidade. A gente não ia pra praia, a gente fazia, eu amava ficar aqui, sentada na sala, lá na casa da minha avó, com a minha mãe, comendo a tarde inteira, com as pernas pra cima, e nem queria viajar pra outro canto, sabe? A gente vinha 2 ou 3 vezes por ano pra cá, no meio do ano eu sempre vinha. Um pouquinho, ficava uns 10 dias, assim, uns 15 dias, a gente vinha de carro, saía de lá, tipo, às vezes, 3 horas da manhã, chegava aqui 10, 11 horas da noite, vinha direto. Sem contar pra vocês que eu fiz a especialização de odontopediatra já morando lá, e eu fazia aqui em Araçatuba. Dava os 1.500 quilômetros, eu vinha todo mês de ônibus. Então eu vinha todo mês. Aí eu já chegava aqui, ficava na minha mãe final de semana, e depois vinha para Araçatuba, ficava 4 dias e voltava. Esse foi o curso de aparelho que eu fiz. E depois, estando lá já com o meu filho de 1 ano e meio, quando meu filho estava com 1 aninho e meio mais velho, que eu tenho um menino que vai fazer 16 anos, eu resolvi fazer a especialização de odontopediatria, que é a exceção de criança. Então eu viajava todo mês pra Cuiabá, de Sorriso, naqueles ônibus, e deixava meu filho de 1 ano e meio com meu marido. Durante 1 ano e meio, assim, ficava uma semana, 5 dias, era de segunda a sexta. Quando eu decidi fazer os doces, sabe? Com certeza, assim, a minha mãe e meu pai, né, ficaram assim: nossa, né, você estudou tanto, fez faculdade, estudou tanto depois, pra fazer doce, sabe? Foi realmente bem um susto, assim. Só que foi assim, devagar fazendo, eu resolvi, e era o que eu gostava. E mesmo quando eu trabalhava lá de dentista, tudo, a nossa vida lá era super boa, assim, tudo graças a Deus, que foi tudo bem dando certo, consultório, a gente construiu casa, a gente tinha uma vida bem estabilizada, meu filho mais velho nasceu lá, a Isabela também nasceu lá. E só que eu sempre fiz doce, assim, mesmo lá eu fazia doce pra casa. Aniversário do Natan, de 1 ano e meio, vocês não acreditam. Uma amiga minha também que gostava de fazer doces, mais a minha funcionária da minha casa e mais a babazinha do Natan, nós fizemos 1.300 doces para uma festa de 60 pessoas, contando com as crianças, gente. Quem lembra, quem é da época aí que nos aniversários, era aqueles doces, tipo pirulitão, sabe aqueles pirulito colorido? Além desses doces,
artesanal, eu fiz uma mesa do lado, com aqueles pirulitão. Eu vim pra minha cidade e comprei tudo aqui. Aqueles teta de nega, sabe aqueles marshmallow? Era tudo gordice, gente, não era nada fit ainda, nada sem açúcar. Mas eu sempre fazia, dos aniversários dos meus filhos, eu nunca, tipo assim, fui num lugar e falei assim, nossa, eu vou encomendar tudo, sabe? Às vezes até eu queria encomendar, assim, eu ficava pensando, né, nossa, o bolo, às vezes eu encomendava. Porque às vezes eu tinha medo, assim, aí de não dar conta, né, de fazer tudo, assim. Aí eu lembro que no aniversário de 4 anos do Natan, a minha mãe foi lá pra Sorriso e a gente fez os doces. E ela fez 3 bolos de ninho, sabe? Recheado, assim. Nossa, aquele bolo de ninho que eu tive de amiga depois, que falava, Débora, eu preciso encomendar esse bolo de ninho antes de ir embora. Débora, eu também tenho que fazer. Aí eu pedi pra ela fazer uns bolos de ninho e eu congelei pras minhas amigas. Quando a gente ia almoçar na casa delas, eu levava os bolos. Ou quando elas vinham em casa, elas tinham bolo, sabe? Deixei bolo. Quando o Natan nasceu, minha mãe foi lá e ficou comigo uns 40 dias, 60 também, ele e a Isabela. Aí ela fazia bolo embrulhado de coco. Sabe aqueles bolos embrulhados? Ela fazia bolo embrulhado de abacaxi, bolo embrulhado de coco. Arroz doce, tudo pras minhas amigas que ia visitar. Gente, ia gente todo dia lá em casa e elas levavam até embora os bolos, sabe? Era muito engraçado. Minha amiga me ligava, Débora, o filho dela queria bolo. Nossa, tem aquele bolo que meu filho tá com muita vontade de comer aquele bolo, sabe? Então é daí que eu tiro. A minha avó também sempre gostou. A minha tia. Eu tenho uma tia, gente, que ela faz... Só que tudo elas fazem pra casa, sabe? Assim, eram sempre pra casa. Ninguém quis inovar, né? Entrar nessa linha aí do vender, sabe? Mas eu, assim, sempre gostei muito, muito e sempre fazia. Desde da outra cidade. Até que quando a Isabela, né, que é a menor, foi fazer 1 aninho, a madrinha dela, né, virou e falou assim pra mim, Débora... Você não vai ficar na cozinha hoje, né? Você não vai ficar aí fazendo bolo, fazendo doce. Aí a hora que ela me ligou, né? Era tipo uma meio-dia. Eu falei assim pra ela, ó, amiga, eu já fiz todos os doces da Isabela, já tá pronto. Aquele aniversário eu encomendei o bolo, eu não fiz o bolo. Eu fiz todos os doces. Falou, os doces tá tudo pronto. As lembrancinhas, eu que fiz tudo com uma outra amiga. Levei tudo na casa dela, a gente comprou os copos, as coisas, sabe? E eu que fazia tudo. As lembrancinhas. As decoraçãozinhas, florzinha aí no mercado, comprava aquele monte de florzinha, sabe? E colocava. Eu sempre quis. Aí essa minha amiga, que é a madrinha dela, falava assim, ai, você gosta muito de se incomodar, né? Por que você não encomenda tudo? Mas eu gostava, sabe? Eu gostava de fazer. Às vezes eu tava assim, faltava 1 hora pro aniversário, eu não tinha nem conseguido ir pro salão ainda. Porque eu tava lá, colocando os vasinhos em cima da mesa, isso e aquilo, sabe? Mas eu sempre gostei. E foi quando a gente voltou aqui pra nossa cidade natal, né, que era o nosso sonho voltar pra cá. A gente não conseguiu voltar com 5 anos que tava lá, porque a gente realmente não teve coragem de voltar. A nossa vida lá tava se estabilizando, a gente tava bem. E aí a gente falou, não, vamos esperar mais um pouco. Aí quando deu 10 anos que a gente morava lá, tudo, aí a gente começou a se programar realmente pra voltar. Com a cara e com a coragem. Com 2 crianças pequenas, o Natan com 6 para 7 anos, a Isabela com 1 ano e meio. A gente estruturado lá, com clínica, com outra clínica de raio-x, sabe? Aquela clínica de dentista que tira radiologia. Com casa, com funcionária todo dia, com babá. Ó, graças a Deus, tava tudo bem, tudo certo. Mas assim, o nosso desejo mesmo era voltar pra cá e fizemos o quê? Voltamos, vendemos tudo que a gente tinha lá e a gente não procurou nada aqui ainda, a gente não tinha nada certo de consultório, a gente não tinha nenhum lugar de trabalhar, não tinha nada, sabe? Aí a gente foi procurar, na verdade a gente ia vir pra uma cidade do lado, a gente ia pra Fernandópolis, a gente conversou com uma clínica, a gente ia comprar uma franquia de dentista, a gente conversou tudo, quase fechou o negócio, o cara mandou todos os papéis, só faltava assinar. Aí sabe quando alguma coisa fala assim, né, pra você assim, né, sempre fala assim, escutar o coração, né? Quando alguma coisa falava assim, aí o Marcelo conseguiu aí um amigo nosso aqui, o Marcelo foi conversar na clínica dele, e ele falou assim, ai, por que vocês não vêm trabalhar aqui comigo, né?
A Débora faz a parte de odontopediatria aqui, a você trabalha aqui comigo. Aí eles começaram a trabalhar numa parte aí de botox, essas coisas de harmonização que estava começando na época. E o Marcelo foi pra clínica, que também era especialista em ortodontia, e eu fui lá ajudar eles também ali com a parte de criança. Eu tava com a Isabela pequenininha, né? A Isabela tinha 1 ano e meio, aí a gente veio pra cá. Organizamos, alugamos casa, colocou as crianças na escola, tudo. E aí, você fica 1 ano, a gente ficou 1 ano aqui, né? Tudo numa boa, tranquilo, vivendo tranquilo. Mas é hora que você vai vendo, né? O seu dinheiro vai acabando, porque não vai entrando pouco. Aí foi quando ainda eu fiquei aqui. Nós viemos pra cá em 2002, janeiro de 2012. E eu fui começar a fazer doce só no final de 2015. Que eu comecei a fazer os doces, porque eu sempre fiz pra fora, sempre fazia pra fora, assim, pras minhas amigas. Até começou um dia que uma amiga minha virou e falou assim: ô Dé, por que você não começa a fazer doce pra fora? E aquele assim, né, nossa, né, eu fazer doce. Ai, mas você faz doce tão bem, né, é tão gostoso, seus brownies que você sempre faz pra gente. As pessoas sempre levavam os ingredientes em casa e eu fazia pra eles, né. Aí foi quando eu realmente decidi, né? Eu vi que era a hora. Primeiro porque eu gostava e segundo porque a gente estava precisando realmente de ter uma renda extra, né? Pra aumentar ali a renda da família. Porque a gente já tinha... a odontologia não estava fazendo aquilo que a gente realmente precisava, porque com 2 filhos, quem tem filhos aí sabe, escola, inglês, isso, aquilo, plano de saúde, né? Enfim, então eu decidi realmente começar a fazer aí os brownies, né? E já foi gerando, gente. Aí no primeiro mês que eu comecei a fazer os doces, a minha renda já foi maior do que a do consultório. Porque eu não trabalhava todos os dias no consultório, né? Eu atendia alguns períodos no consultório. E eram poucos períodos. E eu já percebia que eu também não estava mais com aquela paixão, assim, sabe? Eu não tinha um Instagram pro consultório. Eu não estava muito mais engajada ali com o consultório. E com certeza, nesse meio aí de transição, de começar, aí você fica pensando assim, nossa, né? A questão, assim, aqui na minha casa, meu marido, meus filhos, assim, nunca tiveram objeção nenhuma, né? Com essa questão de eu ser dentista, formada, especialista, cursos de aparelho, cursos de criança, a fazer doce, sabe? Tipo assim, agora, em relação aos meus pais, sabe, ali, tiveram uma objeção ali um pouquinho, até a funcionária da minha casa, sabe? Um dia virou e falou assim pra mim assim: nossa, Débora, mas você vai começar a fazer doce, né? Vai começar a fazer doce, você vai sair lá do consultório, da sua sala, com ar-condicionado e vai vir aqui pra cozinha, né? Cozinha quente, porque o que geralmente as pessoas pensam, né? Ou pensavam, né? Você faz o doce, você é boleira, você é confeiteira pra estudar, né? Pra ter uma formatura, pra estudar um filho, né? Não, gente, que estudar não seja importante. Estudar é muito importante. Pra mim, a odontologia, ser dentista, o estudo foi muito importante. Eu sou grata a Deus por isso, por ter tido essa oportunidade, por ter tido essa experiência, né? Por ter tido... sou grata aos meus pais por poderem ter me proporcionado essa faculdade. Mas, assim... algumas coisas passam, né? E a gente vê que às vezes não é realmente aquilo, mas pra mim foi bom demais da conta, foi ótimo. Eu morei numa cidade maravilhosa, que eu amei lá durante 11 anos. A gente foi bem profissionalmente, teve vários amigos maravilhosos, que tem pessoas até aqui na live que eu tô vendo, muitas saudades ali do lugar, sabe? Mas assim, aí tudo passa, né? A gente voltou... e realmente aquela profissão aqui pra gente não era mais tudo aquilo que a gente imaginava. E eu sempre gostei demais de fazer e comer doces, né? Sempre tive essa paixão desde família.
foi quando eu resolvi realmente mudar. Mudar, ir para esse desafio, né? E dar o melhor de mim. E quando eu estava lá com 6 meses, 7 meses mais ou menos, fazendo doces e conciliando com a odontologia, no primeiro mês ali eu já tive uma renda maior do que a odontologia, porque também deu certo de coincidir com o fim de ano, gente. Eu comecei em setembro, lembro até hoje, 7 de setembro. Eu iniciei 7 de setembro. E setembro já pega ali final de ano, já vem outubro, já vem novembro, já vem dezembro, que a gente trabalha muito no final do ano, porque já começa ali questão de lembrancinhas, questão de confraternização, é loja que quer lembrancinha pros clientes, é a confraternização de lojas, de empresas, de família que quer dar um presente pros amigos, pra família. Então, deu tudo naquela época que eu comecei. Então, não tinha como, né? Não tinha como dar errado ali. Tinha pouco também, né? Eu comecei fazendo os brownies e os naked cake e depois já passei para essa linha aí do zero açúcar. Débora, faz tempo que você está na confeitaria? 5 anos, Débora. 5 anos que eu tô. Faz 5 anos. E daí, depois de 6 meses, eu já comecei aí na low carb, né? Na zero açúcar, porque começaram a me pedir se eu fazia. Quando eu fazia a confeitaria normal, aí começaram a me perguntar, porque eu tenho meu pai que é diabético. Também sou grata por ter me formado em Direito na Federal, mas não gosto de... É isso aí. Isa, então vamos fazer doce. Vamos fazer doce, ó. Vamos fazer doce zero açúcar, doce saudáveis aí. E me acompanha aqui, ó, que eu te ajudo. Você gosta de doce, Isa? Você gosta de fazer doce? Você gosta mais de comer doce do que de fazer? Então, gente, é isso aí, né? Tudo é uma constância, né? É uma constância. O meu marido me ajudou muito, assim, ele me ajudou muito no começo também, porque na verdade, gente, de lá pra cá, eu posso dizer assim que uns 3 anos, uns 4 anos, 3 anos, 3 anos e meio, teve época que a nossa maior fonte de renda foi a confeitaria, foi o doce. E eu já cheguei a fazer no mês já 1000 brownies. Eu já peguei casamentos de 500 brownies, casamentos de 300 brownies, várias encomendas. E na época também do zero açúcar, eu já tinha dia que eu fazia já na semana 100 potes ali de doces, já deixava pra semana, sabe? Do zero açúcar, aqueles potinhos menores. Temos os potes de 200 gramas e tem os potes também de 120 gramas. Quando eu participei da feira low carb em São Paulo, nós levamos quantos potes pra lá? Nós levamos 350 potes, a gente levava para São Paulo de 350 potes, a gente levava naquelas caixas térmicas, aquelas caixonas bem grandes, o carro lotado, porta-malas e o fundo. 600 quilômetros para ir em São Paulo e mais 600 quilômetros para voltar, gente, naquela feira em São Paulo. Nós somos 3 vezes? Lá na Vida Leve em São Paulo, faz o melhor bolo de paçoca. Obrigada, Viviane. Obrigada. Nós temos o bolo de paçoca e tem o bolo de paçoca na versão zero açúcar também agora. Que a gente só faz o zero açúcar. E em 2018, né, as meninas da feira lá de São Paulo, Vida Leve, entrou em contato comigo se eu queria participar da feira. Na hora eu falei, eu quero. Eu não sabia nem onde eu tava indo, onde que era, que jeito que era, gente. Eu sei que eu fui nessa feira lá em São Paulo e foi muito legal, porque eu conheci várias pessoas lá diferentes. Aí as pessoas me perguntavam de onde que eu era, né? Aí eu falava que eu vim, que eu andei, porque geralmente lá as pessoas eram tudo ali, mais ou menos da região. Esse pessoal que eu fui ontem lá, eu conheci eles lá do chocolate, nessa feira. Acho que eles eram do mais longe, assim, sem ser eu, que eram de Rio Preto. E aí eu nem conhecia, a gente nem conhecia nada muito assim, né?
E aí eu tive que mandar fazer rapidinho aquelas tabelas nutricionais, porque lá dentro da feira tem que ter as tabelas, tudo. Então, eu peguei... Ô, Viviane está falando do bolo de paçoca. O bolo de paçoca fez maior sucesso low carb nessa feira. Vendi todos os potes na feira low carb desses bolos de paçoca. Todos nós vendemos. Aí eu pegava e escolhia o bombom, né? Eu lembro que eu levei o bombom de coco, né? Ó, gente, quem quer começar aí na confeitaria low carb, bombom de coco e o bombom de charge. Vendi muito. Um outro que era mega bombom de brownie, que eu falava que ele era recheado com um creminho tipo de amendoim com doce de leite. Os brownies, e aí em cima ele era banhado no chocolate. Esse daí eu levei muito lá também e vendi bastante. Os brigadeiros, eu sei que foram potes e potes. Gente, lá eu até assustei, assim, porque quando eu cheguei... Porque, assim, primeiro eram muitas pessoas com restrições que tinham lá, que daí eu já colocava no rótulo, que assim, que não tinha lactose, não tinha glúten e nem açúcar, mas podiam conter traços. Podia conter traços de lactose e traços de glúten, né? Porque a pessoa tinha muita restrição, então elas olhavam o rótulo, assim, liam rótulo por rótulo, que farinha que estava sendo feita, se usava farinha de amêndoas, se não usava farinhas de amêndoas, sabe? Só que graças a Deus nós vendemos tudo, e na primeira feira que a gente foi lá, sabe? A gente pegou, ela falou assim, já que a gente tem que ir pra São Paulo, né? Ai, foi muito engraçado. Vamos ficar num hotel lá, né? A gente merece, né? Porque tem a questão, né? A gente merece. Então, que hotel? Como chama o hotel? Mercury. Nós pegamos... A feira era em Pinheiros. Então, a gente queria um hotel lá perto de Pinheiros, né? A gente não conhecia muito, assim, né? Aí, a gente foi procurar hotel, assim... E a gente tinha ido uns tempos antes naquela feira da cerveja, não tinha? Com seu pai? Antes a gente tinha ido numa feira da cerveja, só que a gente tinha ido com meu sogro, né? E aí meu sogro que falou pro Marcelo reservar o hotel, meu sogro que pagou o hotel um ano antes que a gente tinha ido na feira da cerveja, a gente ficou num hotel chamado Mercury lá, né? Aí eu falei assim, Marcelo, vamos ficar nesse hotel lá também. A gente foi, né? Gente, a gente gastou tudo. Não sobrou nada de dinheiro, mas assim, também não ficamos no prejuízo. Porque a gente foi 600 quilômetros de gasolina pra ir. Mais 600 para voltar, são 1.200. Mais pedágio, não sei nem quantos lá de pedágio que tem, né? Daqui para São Paulo. E aí a gente ficou naquele hotel lá. Bom, só que o hotel também, tudo que é bom tem o seu valor, né? Aí a gente ficava assim, nossa, aí a gente fez as contas de quantos que a gente estava levando de doce. Se vendesse tudo, a gente pelo menos não ficava no prejuízo, né? E a gente foi lá pela experiência, para conhecer pessoas lá. Tipo, conheci, não sei quem segue, aquela doutora doutora Ana Carolina, do doutor, que o esposo dele é médico, doutor Juliano Pimentel, e a doutora Carol Pimentel, quem que segue? Eles falam sobre o saudável, o doutor Juliano Pimentel, a doutora Carol Pimentel, a gente conheceu eles tudo lá nessa feira, sabe? Aí cada pessoa, assim, que chegava lá na feira, uma Fernanda Macuco aí, não sei quem segue ela, que ela é nutricionista, sabe? Conheci alguns chefes de cozinhas dessa linha zero açúcar, low carb. E aí, o pessoal da feira lá, quando a gente... o stand também, gente, era pago, não era nada de graça. Você tinha que alugar lá o stand, sabe? A gente pagou pra estar lá no stand. Aí, quando chegava pessoas, influencers lá, que eles já convidavam, né? Eles mandavam uma caixa dos doces. Então, a gente, antes da feira, a gente já mandava numa caixa térmica lá para eles umas quantidades de doces, para eles montarem a caixa, para eles distribuírem para os médicos, para os influencers lá de São Paulo. Mas era muito legal. Aí chegava lá e eles postavam, mostravam, falavam, aqui na feira vai ter isso, aquele cardápio, sabe? Então foi legal, foi muito válido essa feira, foi muito legal. A gente foi 3 vezes, nenhuma das 3 vezes teve lucro, mas também não teve prejuízo. A gente passeou, a gente ficou no hotel legal e foi muito válido, muito legal, sabe? Aí foi quando realmente eu olhei e falei assim, não, é isso que eu quero pra minha vida, é isso que eu quero
focar nessa linha realmente saudável, nessa linha sem açúcar. O primeiro bolo que eu fiz sem açúcar, recheado, porque até então eu só fazia os de pote. Eu só fazia bolo de pote. Como eu fiz para vender tanto no primeiro mês? Então, assim, no primeiro mês foi o seguinte, foram... que primeiro que não tinha, né? Primeiro que não tinha aqui em Jales. E aí, as minhas amigas elas compravam o brownie, compravam o doce lá sem açúcar e postava. E já postavam, sabe? Eu sempre gostei muito, assim, de postar. A primeira coisa que eu fiz, gente, quando eu comecei a fazer os doces, a Bella Cake, a primeira coisa que eu fiz foi montar um Instagram. Eu nem tinha feito o doce ainda, mas o Instagram eu já tinha. Diferentemente da odontologia, de dentista. Quando eu tava quando eu era dentista, trabalhava de dentista, eu tinha só o meu Instagram lá, Débora, mas nem postava nada. E eu vendia, gente, para minhas próprias clientes do consultório. A mãe chegava lá com a criança pra eu fazer limpeza nos dentes. Eu falava assim, ai, fulana, você sabia que eu tô fazendo doce agora? Você sabia que eu tô fazendo bolo? Sério, você tá fazendo bolo? Aí uma outra até brincava, nossa, então você tá esperta, né? Que você vai sujar os dentes pra depois vir limpar com você. E era muito legal, sabe? Isso daí. Então, eu nunca tive vergonha de oferecer o meu produto pras pessoas. Nunca tive vergonha de falar que eu estava fazendo doce. Nunca tive vergonha da questão de eu ser dentista, de eu ser uma doutora, de eu ter um consultório, de eu trabalhar no ar-condicionado e estar na cozinha lá ralando no calor, sem ar-condicionado, no fogão até altas horas da noite. Eu nunca tive essa vergonha, sabe? Eu nunca tive. Então eu sempre oferecia mesmo. As minhas amigas compravam e postavam. Uma amiga minha uma vez comprou um doce fit meu. E aí a gente tinha um grupo de amigas, assim, era um grupo que a gente, não era nem grupo só de amigas, não, era um grupo que o meu marido participa de é tipo um network, sabe, que meu marido participa, e as mulheres também participam desse grupo, e essa minha amiga comprou o doce e postou nesse grupo. E falou, Débora arrasando nos doces low carb. Eu tive muito pedido nesse fim de semana. E eu fiz um bolo também para uma amiga. Essa minha amiga, ela é até uma médica aqui em Jales, a doutora Cristina, ela é médica de regime. E eu fiz um bolo, foi o dia do aniversário dela, e ela não ia fazer nada, não ia fazer festa. Ela falou assim pra mim, ô Débora, vamos reunir nós lá em casa? Você não faz um bolo pra mim se eu te der os ingredientes? Aí, gente, pega o código dos ingredientes pras amigas. Aí ela falou assim, ó, só que eu não tenho tempo pra ir no mercado, não. Você vai no mercado, você compra todas as coisas e faz o bolo, depois você me dá a nota, que eu te pago. Aí, nesse aniversário dela, eu vou até mandar aí. Aí é o seguinte, aí a minha irmã tava comigo também em casa e nós não fizemos só o bolo doce pra ela. Nós fizemos um bolo doce e nós fizemos um bolo salgado. Olha, gente, pega aí, a gente sempre tem que entregar mais do que as pessoas pedem. A gente sempre tem que entregar mais. Daí ela falou assim, aí ela encomendou também uns salgadinhos, daí eu fui no mercado, fiz toda a compra do bolo doce e fiz a compra do bolo salgado. Eu fiz o bolo doce, a minha irmã, gente, fez o bolo salgado. A minha irmã faz uma torta, um bolo salgado, aquele de pão com frango e requeijão, divino, maravilhoso. E a gente levou o bolo salgado e o bolo doce no aniversário dela. Aí a cunhada dela, que é aqui da minha cidade também, estava no aniversário e só uns 5 casais lá de amigos e mais a cunhada. O que a cunhada dela fez? A cunhada dela printou, fez uma foto no bolo e mandou no grupo das amigas também, desse mesmo grupo. E falou assim, Débora arrasando nos cakes. Isso foi agosto, final de agosto, que tudo isso aconteceu, sabe? Então foi tudo assim, é sempre mesmo o oferecer, você postar, de repente você levar para uma amiga provar, você levar no seu médico, você levar na sua endocrinologista, você levar para o seu cardiologista.
E aí eles vão ficar tão felizes, vão gostar e vão fazer a sua propaganda, vai ser o boca a boca ali e mais você oferecer também, você falar, eu estou fazendo doce, estou fazendo bolo, porque se você não falar, ninguém vai saber que você está fazendo, ninguém vai pedir para você, tá? E a degustação hoje, gente, a degustação hoje é muito importante também. A degustação, a questão da degustação, você faz um bolo, você leva numa clínica de estética aí da sua cidade, você leva num salão de cabeleireiro, porque hoje as pessoas querem comer mais saudável, as pessoas querem uma coisa mais saudável. Eu fiz muito isso aí no começo, a Ana que tá aqui, ó, da Pink Blue, sabe? Eu fiz muito no começo isso. Foi onde as pessoas começaram a conhecer as minhas coisas e começaram a pedir. Uma vez eu fui convidada para ir no shopping ali de Rio Preto, no shopping de lojistas. Tem um shopping ali que é só shopping de lojistas. E no dia, e uma vez por mês, ou cada duas, eu não sei quando que era a coleção, sabe? Aí a pessoa me mandou um direct e falou assim que se eu queria ir lá levar a degustação dos meus produtos lá. E aí eu levei, eu fui lá com um tacho de brigadeiro low carb, brigadeiro zero açúcar, porque dentro desse shopping tinha várias influencers, era o Daniel que estava fazendo show lá esse dia, entendeu? De dia era uma tarde, sabe? Os lojistas, o pessoal, eu vendi muito depois lá em Rio Preto. Os lojistas, as modelos, tinha muitas modelos lá dentro, porque era coleção. Então, eu sempre fui, a pessoa me chamava, aí eu falava, eu vou. Tipo, daí a gente sempre fica assim, nossa, eu vou gastar pra ir daqui em Rio Preto. Nossa, eu vou... sim, tudo tem um custo, gente, tudo tem um custo. Se você for ver, pra você, você divulgar aí numa rádio, num negócio, tudo tem. Então, só que essa questão aí, sim, até me ensinou há 8 anos fazer o bolo de... Isso, Ana! Verdade, gente. Há 8 anos atrás, ó, foi quando eu cheguei aqui, ensinei a Ana a fazer o bolo de leite ninho do aniversário dela, verdade. Porque ela tinha comido, não sei onde que a Ana tinha comido esse bolo de leite ninho que eu tinha feito, em algum lugar que eu não sei também, não lembro. Ensinei, falei, não, eu sempre gostei muito mesmo de fazer, de ensinar, sabe? É muito, muito gratificante, realmente, isso mesmo. E assim, eu sempre fui atrás, fui buscando, sabe? A gente tem sempre que buscar, sempre que ver. A questão, assim, eu nunca, na verdade, pensei assim, em desistir. Eu já pensei realmente em não começar. Eu já pensei em não começar a fazer bolos. Primeiro, por quê? Primeiro porque, nossa, eu já sou dentista, né? Será que eu vou fazer bolo? Aí, segundo, eu pensava assim, mas fazer bolo dá muito trabalho, dá muita sujeira. Mas, gente, o que não dá trabalho você fazer? O que não dá trabalho? Eu vou falar pra vocês o que não dá trabalho. É você não fazer nada. Só o que não dá trabalho é você não fazer nada, mas também você fazer nada, você vai ficar sem fazer nada, você não vai prosperar, você não vai ter aquele entusiasmo em de repente acordar todo dia de manhã pra modificar aquilo que você faz, pra fazer algo diferente. A vida demora muito mais de passar, você vai ficar sentada no sofá lá, passando o Instagram, passando o celular, só vendo as pessoas fazerem e você não vai fazer nada. Isso eu tô falando, gente, assim, independente que seja de repente só fazer bolo, se você tem vontade de fazer bolo, eu sempre eu sempre gostei demais. Quando eu era criança, eu amava, eu tinha aqueles forninhos elétricos, não sei se vocês conhecem ou já viram, aqueles forninhos elétricos que vem com umas forminhas que fazem bolo de verdade. Eu tinha aquilo, eu tinha liquidificador, eu tinha batedeira, eu tinha uma cozinha assim, completa, que eu amava. Até uma vez falei pra minha mãe, aí ó mãe, você que me dava essas coisas. E a minha mãe sempre também fez muito bolo, muito doce. A gente sentava na mesa e fazia assim, ó, de 1000 bolachinhas de nata, beliscão, sabe? Só que assim,
Só naquela questão, nunca assim fez pra fora, assim, era sempre fazia pra casa, pros vizinhos, pros amigos, sabe assim? Sempre que ia um ou outro na casa, sempre tinha uma bolachinha, uma coisinha pra comer, sabe? Pamonha, a gente ia pra fazenda, gente, vocês não acreditam. Tirava lá na hora o leite da vaca e depois ia lá pra cozinha, pro fogão de lenha, fazia doce de leite. Doce de leite de 3, 4 tipos. Doce de leite aquele de talhado. Doce de leite aquele que depois minha mãe tinha que bater pra ele ficar bem sequinho pra cortar. E fazia pamonha, fazia rosca. Nossa, a minha avó também ia junto e fazia requeijão, pamonha, tudo que vocês imaginarem. E eu sempre gostei de cozinha mesmo, sempre gostei de cozinhar. E por que não, né? Agregar esse amor pra gente poder ajudar outras pessoas e também ganhar o nosso dinheirinho, né? Também ganhar um dinheiro, né? Com isso, porque a gente trabalha porque a gente gosta, mas também porque dá um retorno financeiro, né, gente? Eu também não vou falar assim, eu amo fazer bolo, eu gosto de fazer bolo, assim. A gente faz, às vezes, se precisar de uma pessoa que tá precisando lá de uns bolos, numa entidade. Fiz muito, faço os bolos também para doar, gosto, mas assim, se a gente trabalha porque a gente também tá precisando de ganhar dinheiro, conciliar ali as duas profissões, né? Porque daí eu organizava ali os horários de trabalhar. A hora que eu tava no consultório, eu ficava lá, fazia os dentes das crianças, já vendia os bolos para as mães, já vendia o bolo na clínica que eu trabalhava, que lá tinha 3, 4 mulher, mais o dono da clínica, mais a esposa, mais a irmã que era sócia. Gente, eu vendia bolo para todo mundo ali, porque a cada 2 meses tinha um aniversário na clínica que eu trabalhava e eles já pediam bolo comigo. Então eu já recebia a minha porcentagem de dentista e já vendia 3, 4 bolos para eles ali. Nunca que eu imaginava que hoje eu ia estar aqui falando de bolo para vocês. Na verdade, eu também. Daí eu comecei a fazer achando que seria lá só um bico, né? A gente começa a fazer achando que é um bico. Aí eu comecei a fazer as linhas zero açúcar. Aí foi quando aí começaram a me pedir: Débora, você não ensina? Você faz tantas coisas que dá vontade de comer com os olhos. Você não ensina? Foi aí que eu fui pro outro desafio. Não, eu ensino sim. Eu só fazia bolo de pedaço, brownie de pedaço e bolo de pote. Aí uma pessoa perguntou assim pra mim: Débora, você faz bolo recheado? Eu nunca tinha feito bolo recheado, né? Aí eu pensei assim, né? Eu não faço. Primeiro momento eu pensei assim, eu não faço. Aí eu falei assim, eu escrevi no WhatsApp. Eu pensei assim, não, eu faço. Eu falei, como que eu não faço bolo recheado? Sendo que eu faço o bolo, a massa do bolo, pro pote e pro pedaço. Eu faço o recheio pro pote e pro pedaço. Por que eu não vou fazer o bolo recheado? Claro que eu faço, né? É muita energia boa, é muita energia positiva. Você ajudar realmente aquela pessoa a comer aquele doce que ela não pode em um momento especial, em uma data especial, ou num aniversário de um filho, num dia, num mêsversário, né? Às vezes. É uma oportunidade aí que surgiu. Uma oportunidade, realmente mais uma oportunidade aí que Deus colocou aí no caminho das boleiras, né, das confeiteiras, proporcionar esse bolo diferente, esse bolo diferenciado, que antes não podia comer, não tinha jeito de comer, não tinha os ingredientes, as pessoas ainda não tinham tido aquele código, né, aquela chave ali do adoçante. O filho às vezes não pode comer, às vezes aquela criança que tá na escola que não pode comer. E eu sou realmente apaixonada aí pela confeitaria low carb, pela confeitaria zero açúcar, pela confeitaria diferenciada aí, que além da gente levar o bolo, levar o amor que já é envolvido aí com o bolo, levar o carinho, o afeto, toda aquela alegria, né, de ter um bolo. Que quem não gosta de um bolo de aniversário, a pessoa pode até falar: eu não gosto de bolo, eu não gosto de parabéns, mas eu duvido que não gosta de nem que for um bolinho lá, um cupcake ali com uma velhinha em cima para cantar um parabéns, ou simplesmente colocar lá na hora lá para fazer aquele pedido especial do dia do aniversário, né? Você poder levar tudo isso
para aquela pessoa que não pode comer açúcar, para aquela pessoa que tem uma restrição alimentar, para aquela pessoa que está com um tratamento médico. Sem contar para as pessoas que hoje querem comer mais saudáveis, né? Querem comer menos açúcar, querem comer mais saudável. É realmente muito, muito gratificante mesmo, tá? Então, gente, obrigada aí pela presença de vocês, né? Mais uma vez aqui com a gente. Eu tô muito feliz de estar aqui falando, conversando, compartilhando aí um pouco dessa experiência. Quem sabe a gente pode multiplicar essa experiência aí com mais pessoas, com mais confeiteiras aí, ou confeiteiros também, boleiras, boleiros, que gostam aí dessa área aí da confeitaria, dos doces, quem é personal, quem é fisioterapeuta aí, que gosta aí, que dá muito bem para conciliar aí também o seu trabalho aí com os doces, para poder oferecer e ajudar para os seus próprios clientes aí da academia, da clínica, do seu consultório. É muito, muito, muito legal mesmo aí, tá? E a low carb, e essa linha zero açúcar, essa linha low carb, essa linha saudável, ela está muito em expansão, não só no Brasil, como no mundo, né, gente? Ela está em expansão, está crescendo aí, por quê? Porque hoje as pessoas estão muito mais informadas, né? Primeiro que as pessoas estão muito mais informadas, as pessoas querem cuidar muito mais da saúde, né? Para quê? Para diminuir os riscos, diminuir os problemas. A pessoa que tem família, que é diabética, que não é diabética, quer comer menos açúcar para poder proteger aí, para diminuir o risco. E as pessoas que têm o problema já estão cientes mesmo que não podem comer açúcar. Então, gente, é uma confeitaria aí que está em muita expansão e vai crescer cada vez mais. E tem bem menos pessoas fazendo ainda, né? Você pode contar aí na sua cidade quantas boleiras tem que faz bolo normal e quantas boleiras tem que faz essa linha zero açúcar. Aqui na minha cidade é bem pouco que tem. É uma cidade aí de 49 mil habitantes aqui, que eu sei que faz, sou eu e mais duas que já fizeram até curso comigo, essas duas que fazem. E tem, às vezes tem mais uma, outra, assim, que a gente não sabe que tem, né? Mas, assim, é uma cidade de 49 mil habitantes, só que o raio de expansão dela aqui cidades aí que 10 quilômetros aqui, 11 quilômetros aqui, 15 quilômetros aqui, 30 quilômetros aqui, 100, até num raio aí de 150 quilômetros aqui, 45, 50 quilômetros daqui nós temos Mato Grosso aqui do lado, que é muito, que não tem quem faça ainda. Aliás, ali do ladinho em Aparecida Taboado, tem uma que eu sei que faz, até que fez curso, veio fazer curso comigo uma vez já também, aqui do lado. Mas é que é bem pouco, né? Assim, poucas pessoas que fazem ainda. É um nicho que está crescendo muito e que tem muito ainda para ser explorado aí. Tem muito mesmo para ser explorado, porque as pessoas querem comer mais saudável. Meu pai até me deu essa geladeira, ó. Quando eu comecei, ele me deu uma geladeira que eu não queria de jeito nenhum misturar, mas assim, eu sempre falo para minhas alunas que elas falam assim: ai, Débora, não tem condições de comprar uma geladeira agora. Se você não tem condições de comprar a geladeira, você pega um espaço da sua, vou mudar um pouquinho agora, um espaço, uma parte da sua geladeira e deixa aquele espaço ali só para os doces, mas você vai ter a percepção e vai ter o bom senso de não deixar lá um alho descascado lá dentro, nem uma carne aberta, nem o seu doce aberto lá dentro, para não correr o risco de contaminação cruzada daquele sangue da carne, sabe, gente? E nem deixar um peixe aberto dentro da sua geladeira. Você vai ter o mínimo de zelo, que eu já sei, que eu tenho certeza que você tem o zelo com a sua geladeira, você vai ter mais ainda. Se você fizer o doce, tiver que guardar o seu recheio na geladeira que você usa, não tem problema você guardar o recheio ali, tá? Você passa um filme bem lacrado, bem vedado, para não entrar umas outras coisas que você vai guardar na sua geladeira, sabe? Então, quando eu comecei, eu quis muito, eu pedi pro meu pai já. No primeiro mês, eu falei assim: ô pai, então, né, eu queria uma geladeira, sabe? Ele me deu a geladeira de maior coração, tudo, mas ele fala: ai, filha, mas você vai continuar fazendo doce mesmo? É isso mesmo? Sabe? Ele falava assim: mas você é uma boa dentista, sabe? Eu falo: pai, mas eu não vou deixar a profissão, sabe? Eu tô fazendo as duas junto.
É que eu tô precisando, eu gosto de fazer doce, eu tô precisando de uma segunda fonte de renda e eu tô precisando. Eu tenho espaço livre, eu tenho hora livre no consultório, eu não trabalho as minhas lá 8 nem 10 horas por dia no consultório, eu posso muito bem, sabe? Então, e ele me deu a geladeira, ele me ajudava, ele ia na loja, às vezes que eu precisava que buscar as coisas, que ele morava bem pertinho, na frente dessa loja Piuí, que era em outro lugar, era quase na frente da casa do meu pai. Ele ia lá pra mim, comprava as coisas, às vezes eu precisava de morango urgente, assim, ai pai, tô precisando de morango, vai no mercado pra mim, ele ia, comprava, assim, mas não tinha aquela muita felicidade não, sabe? Até às vezes ele falava assim, ai, né, tá vendo? Vem embora lá daquela cidade boa que você tava, que você ganhava dinheiro, que tem que fazer bolo, sabe? Já escutei isso. Só que assim, nada disso tirou a minha vontade de querer vencer, de mostrar que fazer bolo também é uma profissão com certeza, que você não precisa ficar acabada, feia, mal arrumada, porque você faz bolo, entendeu? Você não vai ser menos ou mais porque você faz bolo, você não vai parar de ter um relacionamento com os seus amigos ali, independente, que eu nunca tive isso, assim, de não ter, a gente sempre, quando a gente chegou lá em Sorriso, na cidade que a gente morava, a gente tinha amigos dentistas, a gente tinha amigos médicos, a gente tinha amigos que trabalhavam em loja, a gente tinha amigos que trabalhavam em distribuidoras, nunca tive essa coisa assim, sabe, de isso ou aquilo, nossa, nunca mesmo, sabe, assim, a gente tinha amigos ali que as crianças estudavam na escola particular, a gente tinha amigos que criança estudava ali na escola da prefeitura, que tanto é que era uma escola maravilhosa, que lá, a prefeitura lá era assim, aqui na minha cidade também, gente, a escola daqui, da prefeitura aqui, quando eu cheguei aqui, depois até me arrependi de não ter posto meus filhos na prefeitura, porque a mesma professora do ângulo era a professora da prefeitura que tinha totalmente, assim, escola ótima, que ganhou aqui no estado de São Paulo, quase todo ano ganha como a melhor escola aqui, a minha cidade, sabe? Então, eu nunca tive muito isso. Então, não é porque eu tava fazendo bolo que, entendeu? Eu não... Só que às vezes pai e mãe não entendem isso, né? E até a funcionária da minha casa, sabe? Ela falou isso uma vez pra mim, eu falei assim pra ela, ó... Ela até é Márcia, né? Ela falava pra mim, eu não acredito, né? Ela falava, eu falei assim, ó... Tá bem, daí eu falei assim, ó, minha filha, isso aqui ainda paga seu salário, esses bolos aqui ainda ajudam a pagar seu salário. E daí a gente acabava dando risada, assim, sabe? Mas não existe isso. Eu sempre fiz com maior carinho, maior amor, porque eu sempre gostei de fazer isso e também porque eu precisava ter uma segunda fonte de renda. Isso eu não preciso também esconder de ninguém, porque se você gosta, tudo, você gosta realmente, mas ninguém também trabalha só para fazer caridade, né, gente? A gente faz, sim, a caridade a hora que pode fazer a caridade, a hora que dá para fazer a caridade também. Eu acho que a gente tem que ajudar as pessoas, sim, da melhor maneira possível que puder ajudar. Quem pode ajudar, ajuda. Quem não pode também, não poder, não pode, não ajuda. Cada um ajuda com a mão de obra, com o trabalho, ou com o que pode ajudar. Mas realmente eu precisava e eu não ia ficar toda hora pedindo, falando assim, ah, pai, então você não quer, pai? Então eu fui lá fazer os bolos, vender os bolos, oferecer nos grupos de WhatsApp, oferecia para as minhas amigas comprava, postava, levava numa loja e assim, foi assim que eu comecei a vender já no primeiro mês, já vendi mais do que eu atendia no consultório, já desde do primeiro mês mesmo, ali. Então foi o que me deu mais aquele ânimo, né? Não que hoje também, gente, eu falo pra você assim, você vai começar a fazer bolo, você já vai começar a ganhar tipo R$2.000 por mês. Não é. É uma construção, é tudo devagar, é tudo que você vai construindo ali, né? Você vai tendo ideias diferentes. É que eu comecei com ideias diferentes. Quando eu comecei a fazer receita para empanar low carb, tenho sim. Eu gosto de empanar os low carbs com as farinhas, com os mix de farinhas. Eu coloco farinha de linhaça dourada, coloco temperos, eu gosto de colocar chimichurri, eu gosto de colocar aquele lemon pepper, sabe?
E pode colocar uma outra farinha ali, de repente, ou uma farinha de coco, ou um pouquinho da farinha de amêndoas. E misturar ali os queijo ralado. Às vezes eu coloco a farinha de linhaça com queijo ralado misturado, porque a farinha de linhaça, ela fica bem legal para empanar. Para você usar a farinha de linhaça sozinha para fazer um bolo ou uma torta, eu não indico, porque às vezes ela fica com um gostinho. E vocês têm sempre que prestar atenção na farinha, a farinha de linhaça, a dourada, tá? Não aquela farinha de linhaça a mais escura, não. A marrom, não. A dourada. E com o queijo ralado dá um sabor bem bom se não tiver o problema da lactose. E ela é uma farinha bem em conta. Ela é uma farinha barato, né? Então, ela fica bem em conta, tá? Agora, se tiver com problema com a lactose do queijo ralado, você mistura os temperos, que fica muito bom. Pode air fry. Eu uso muito a air fry, gente. A minha air fry tá até já pedindo uma nova, de tanto que eu uso a minha air fry. Obrigada! De tanto que eu uso a air fry. Eu uso a air fry, e a minha air fry é aquela da Mundial. Ela é ótima. Outro dia até me perguntaram, faz tempo que eu não posto receitas de air fry. Outro dia a moça perguntou assim pra mim, mandou mensagem, e eu até ia colocar aqui, até ia pôr a mensagem dela e fazer um vídeo. Depois eu vou fazer um vídeo da minha air fry, a nossa air fry aqui, que é a Mundial. Eu acho ela ótima, nunca deu problema. Ela é rápida. Quando foi pra eu comprar, eu fiquei muito assim, balançada pra comprar a air fry da Polishop, sabe? Eu queria muito aquela, porque eu conversei com algumas pessoas, disse que a marca não era boa, isso e aquilo. Só que eu falei, eu vou arriscar. Eu vou arriscar porque tava numa promoção muito boa, acho que foi 200 e alguma coisinha, 39, que a gente pagou 220, uma coisa assim. E aquela de 5 litros ainda, aquela maior, porque aqui em casa a gente é em 4, nós somos em 4. E aquela de 3 litros, o cesto dela é muito pequeno. Então, eu comprei ela e deu muito certo. Daqui um dia eu quero pegar até a outra, porque ela tá até feia já pra mim ficar mostrando ela e postar, porque ela já tá até meio... De tanto que a gente usa, ela até deu uma derretida na frente já, mas já paguei ela 10 mil vezes, de tanto que a gente usa. A farinha de aveia, Isa, não é low carb, tá? A farinha de aveia não é low carb. Ela pode usar para empanar sim, se você não não quiser low carb, tá? A farinha de aveia, ela tem alto índice glicêmico, ela só é um pouco mais saudável por conta que ela tem mais fibras do que a farinha branca, mas ela não é low carb. Então, para eu te falar, para empanar, de repente, uma coxinha ou um peito de frango para ficar low carb na farinha de aveia, ela não fica low carb, tá? Seu curso mudou minha vida, minha renda triplicou, gratidão eterna, já consegui realizar. Ai, que bom, eu fico grata por isso, nossa, eu que agradeço você falar, tá? Eu que agradeço. E o seu curso ainda, eu mandei para você, né? A apostila aí, quando você fez, a gente trocou muitas ideias aí pelo celular, foram altas horas aí, né, Maria Laura? Ali no direct aí, eu lembro, a gente conversar bastante. Eu fico muito agradecida, que bom, isso você vai realizar muitos mais sonhos ainda, eu tenho certeza ainda que você vai ficar só nos bolos aí, aquela sua ideia lá de fazer e colocar aí nos restaurantes aí da sua cidade para vender, tá? Vai dar muito certo, eu tenho certeza. Gratidão aí pelo depoimento aí, tá? Muito obrigada mesmo. Muita gratidão, eu que agradeço. Um grande beijo aí, uma linda noite. Fiquem com Deus, tá? Uma doce iluminada noite, sem açúcar. Beijão, até mais.